Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Trouxe pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira fazer uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, aqui é a Maria da Luz Mística. Vamos ao nosso tarô da semana. Luzinha, a energia da sua semana diz muito sobre um momento de purificação emocional, energético, espiritual. Um momento de busca para uma conexão mais direta com o divino. Basicamente, Luzinha, estar na Terra já é um ato espiritual. Nós não conseguimos e nem devemos separar a experiência humana da experiência espiritual. Pois a partir disso surgem os preconceitos, os julgamentos, as censuras, a sensação de separação com o todo. Porém, existem momentos em que a entrega para o divino e até mesmo para práticas religiosas, ritos, rituais, se torna mais intensa. Eu posso trazer para você que certamente essa é uma das semanas para você, Luzinha. A energia dessa semana vem com as cartas da alegria, o 10 de ouros e o 8 de copas. A alegria é uma carta quase autoexplicativa. Essa semana vem para fazer o seu coração reluzir em gratidão, em inspiração, em felicidade, na sensação de independência, de comunhão consigo mesma e com o todo. A gratidão da carta Joy, a carta da alegria, é aquela que não é reconhecida na nossa conta bancária, no inventário dos nossos patrimônios, através de uma promoção, através da fala do outro. Não, ela é vivida de dentro para fora. Afinal, ela se mostra, se manifesta pela própria força da vida, a inteligência divina que reside em nós. Agora, quando a gente olha pelo tarô, o 10 de ouros e o 8 de copas mostram essa alegria sendo acessada, Luzinha, através de um desapego. Ao mesmo tempo que a carta do 10 de ouros representa conforto, segurança, você se percebendo cercada por pessoas leais, você tendo trocas que são realizadoras num nível de alma e até mesmo no nível material também, mas depois a gente chega lá. Mas enquanto mostra isso, a gente tem o 8 de copas, que é uma carta misteriosa. É uma carta que evoca a ideia de que para acessar toda essa abundância, você precisará também se descarregar de algo que vem sendo um fardo, que vem sendo um peso. E que de uma forma ou de outra, até esse momento, pareceu bom o suficiente para você seguir arrastando. Sabe quando a gente já começa a ficar com até mesmo uma certa náusea de tanto que repetimos uma história e ela para de fazer sentido? Esse é o ponto que a gente realmente atua como 8 de copas. Quando a gente realmente abre o nosso coração e despeja de volta para a terra, devolve realmente para os seus lugares de merecimento uma energia que ficou densificada, sedimentada, acumulada. Então, é um momento de um desapego tão profundo que muitas pessoas sentirão vontade de cortar o cabelo que é longo, de fazer um toca-fora nos armários, de fazer uma mudança de casa, de dispensar, inclusive, aquilo que ficou acumulado nos últimos tempos, no nível de pensamento, de crença, de objeto, de volume. Pode ser um momento em que a transformação e a limpeza chegam, inclusive, no nível físico, material. Mas o grande ponto aqui, Luzinha, é que você acaba se dispensando ou se retirando de situações que somente drenavam a sua energia vital. Então, o grande sentido dessa semana é descobrir melhor em quais solos as suas raízes podem se aprofundar, se nutrir para que você floresça em alegria. Isso traz mudanças no ambiente de trabalho, nas pessoas com quem você convive, nas suas prioridades também. E principalmente, pelo que a gente vai chegar ainda na vida romântica, Luzinha, vai mudar bastante o que você considera normal aceitar, perdoar, viver dentro de um relacionamento afetivo. O grande ponto é, a carta do 8 de copas, ela também evoca uma ideia profunda de conexão com a magia, com o místico, com o sobrenatural. E ela pode falar, sim, sobre você se conectar com essas forças sutis como uma espécie de suporte e de auxílio para abrir as suas portas da percepção, entender o mundo a novas maneiras, ao passo que também simboliza
abrir-se para que o próprio espiritual atue em prol daquilo que você precisa limpar. Sabe quando a gente se abre para os nossos mentores e diz: espiritualidade, me mostra o caminho, me usa como ferramenta, tira da minha vida o que não serve, me realinha. Esse é o 8 de copas. Ele é um ato de fé muito profundo, mas que também pode ser associado, Luzinha, a você querer coisas experimentais essa semana. Às vezes aquela pessoa que, sei lá, nunca fez uma leitura de tarô, de repente faz. Nunca fez uma cerimônia de ayahuasca, de repente faz. Nunca foi a um culto, não sei, de uma igreja X, de uma religião Y, de repente se percebe indo, porque é esse movimento que acontece. Tanto que a sua energia pessoal vem com a carta do misticismo, a carta do carro e o 3 de ouros. Quando a gente tem essa carta do misticismo, a sua veia mística, ela está pulsante. Há um desejo de entender melhor sobre os mistérios que a ciência não explica. Você sente arrepios com mais facilidade, se conecta mais com o entendimento profundo do que são as leis da natureza, do universo, da atração. Começa a perceber, inclusive, que a sua intuição está mais apurada e aflorada. E, portanto, esse chamado de se conectar com o que é divino, sagrado e, portanto, místico, como eu falei, se torna mais intenso. O seu sexto sentido, Luzinha, estará afiadíssimo. Portanto, eu já digo, confie na sua intuição, confie no seu tino, confie naquilo que veio na sua mente pela primeira vez quando você ouviu a mensagem do descarrego e do desapego do 8 de copas. Porque a intuição funciona assim, ela vem uma vez, ela não fica se repetindo, né, massivamente dentro da nossa mente, senão isso é ansiedade, isso não é intuição. Mas de todo modo, a gente tem a carta do carro e o 3 de ouros. Então, se você receber convites para frequentar esses novos lugares, vale a pena sim aceitar. Quem está se inscrevendo agora, por exemplo, em iniciação de reiki, em curso de oráculo, em algum tipo de ferramenta que tem esse viés terapêutico, que tem esse viés do místico, bom, aqui já é um grande aval de que esse é o caminho certo, sim, de que isso vai representar um bom passo evolutivo para você. Também vem mostrando com essas cartas aquele pedido para a espiritualidade intervir na realidade terrena, auxiliando a sanar frustrações, auxiliando a driblar obstáculos, a remover bloqueios, especialmente associados ao trabalho, à prosperidade, à carreira. Como a gente tem a carta do 3 de ouros, Luzinha, é possível que tudo que você precise para se dar melhor no seu ambiente de trabalho, pedir para a espiritualidade te mostrar o seu papel ali. Então você vai conseguir compreender melhor aquela pessoa difícil com quem você está lidando. O porquê que você está naquele local cumprindo aquelas missões, passando por aqueles desafios e também por aqueles ganhos. Quando a gente fala, espiritualidade me mostra, não é que vai instantaneamente cair um véu. Não, mas ele é tirado aos pouquinhos e depois de um tempo que a gente se dá conta. São cartas que mostram você com uma ação prática, mostram o seu organismo saudável, você retomando atividades físicas, mais comunicativa, mais carismática, se engajando bastante nos estudos. Então, para além dos estudos espirituais, pode ser um momento de matrícula em um curso novo, em decidir tirar uma carteira de motorista, seja uma segunda carteira de talvez moto, carro, ou você conseguindo finalmente retomar a autoescola depois de um período de pausa, depois de alguma negativa. Bacana, quem for fazer exame de autoescola também, né, aquele exame de rua, tem toda a tendência a dar certo, vale também conversar com o anjo da guarda pedindo essa luz. E o carro, portanto, oferece essa motivação, esse movimento, essa praticidade, essa independência, esse fator resolutivo. Como a gente tem um 8 de copas ao lado de uma carta do 3 de ouros, Luzinha, é possível que algumas relações que estão nubladas, que estão nebulosas, consigam passar por um esclarecimento devido à sua tomada de ação. Isto porque a casa dos sentimentos vem com a carta da sabedoria, 5 de espadas e 9 de espadas. A carta da sabedoria fala sobre maturidade, fala sobre não deixar que a nossa infantilidade ou o nosso eu inferior façam morada dentro da nossa vida. É um processo, sim, de reconhecimento dessas facetas do nosso ser. Estas não podem ser ignoradas, não podem ser sufocadas. Mas o reconhecimento delas é tomar consciência para que, portanto, haja um domínio amoroso, acolhedor, justamente nesses traços nossos. Afinal, Luzinha, com essas cartas será um período turbulento dentro das relações. É de fato esse momento em que as relações que estão completamente confusas se tornem mais agitadas ou haja algum tipo de crise maior, algum tipo de estranhamento purificador,
Quem está, por exemplo, em um relacionamento romântico, que é um namoro, um noivado, um casamento, ou seja, uma relação oficialmente assumida. O 5 de espadas mostra o casal se desentendendo bastante. O que você quer não é o que a pessoa consegue entregar. O que a pessoa quer, você não consegue entregar. A pessoa acredita que ela está fazendo muito por você. E ela está. Só que ela não está fazendo exatamente aquilo que você quer. E vice-versa. Então, com o 5 de espadas, é como se houvesse uma incompatibilidade de vontades, de entrega, de desejos, que vai se tornando, portanto, uma espécie de competição de poder, uma competição de egos, um estranhamento afiado, bélico. A carta do carro pode mostrar que você vinha retroalimentando isso, até que bate essa consciência de que para vibrar e ser alegria, para vibrar e ser o seu eu místico, que é o seu eu maior, vai ser necessário desacelerar, vai ser necessário agir de forma colaborativa, vai ser necessário baixar a guarda. Então, pode ser um momento, Luzinha, em que você abre mão do orgulho, em que você abre mão do ego. E esse abrir mão não é se submeter ou ser passiva à vontade do outro. É realmente largar as espadas e dizer, não quero mais rixa. Vamos entender de fato o que está acontecendo aqui? Eu estive tão ansiosa, né? O 9 de espadas mostra isso. Na verdade, essa situação não está me fazendo bem, não está te fazendo bem, e a gente tem que agora ser completamente transparente, sincera. Então, a carta do 9 de espadas, Luzinha, ela pode mostrar você se sentindo mais agitada a respeito de alguém, não entendendo o comportamento do outro, um período de muito estranhamento, mas só haverá resolução e diálogo quando houver quebra do orgulho. E isso acontece mais para o fim da semana. Cuidado para não dar murro em ponta de faca. Cuidado também para não sobrecarregar a relação, fazendo tempestade em copo d'água. Para não tentar fazer jogos, invertendo papéis ou criando cenários em que existe o bonzinho e o vilão dentro do relacionamento. Mas muitas relações aqui acabam realmente se desfazendo e sendo desconstruídas porque esse vínculo obsessivo de querer estar certo ou até mesmo o admitir que as coisas não estão funcionando é a grande cura, é a grande purificação. E é isso que desperta a felicidade. E aqui, para as pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, é possível que você perceba, assim, essa pessoa bem distante. Essa pessoa já não está correspondendo da mesma forma de antes, não está escrevendo tanto, né, as mensagens, ou não tem aquela disponibilidade para se encontrar com você. Ela vinha numa intensidade que parecia tão recíproca, de repente travou. E aí começam os pensamentos ruminantes, repetitivos do 9 de espadas. Por quê? Será que foi algo que eu fiz? A pessoa perdeu o interesse? O que isso diz respeito sobre mim? Será que é outra pessoa? Será? O 9 de espadas pode falar sobre pesadelos envolvendo essa pessoa. Pode falar com o 5 de espadas sobre umas conversas atravessadas, em que você percebe que o que está sendo dito não corresponde à verdade, como se ficasse um elefante branco na sala. E o que eu posso trazer aqui, Luzinha? Você não vai conseguir tirar leite de pedra. Você não vai conseguir que essa pessoa com quem você vinha se envolvendo seja 100% honesta, dizendo, olha, eu tô assim por isso e assado. Mas você pode compreender que essa postura dela representa o desinteresse que ela está te entregando. E que talvez ela não queira falar diretamente para não magoar. E isso, talvez a sua intuição já venha querendo te dizer, mas uma parte que está ferida, devido à sensação de rejeição, está aqui ruminando, tentando mastigar, tentando encontrar da história, mastigar, digerir dessa história algo diferente, e essa negação tem sido uma tortura. Mas, Luzinha, jogar a toalha é a grande libertação. E que vai dizer sobre acessar uma consciência de sabedoria nova, que é aquela de não permanecer onde não existe florescimento, onde não há amor. Isso é uma frase da Frida, né? Eu nem sei se essa frase realmente é dela, mas eu leio isso em tudo quanto é canto, que é aquela onde não houver amor, não se demores. Tornou até mesmo clichê, mas às vezes o clichê faz bem, às vezes o clichê é tão real, né? Enfim. Mas essa é a compreensão, essa é a consciência que vem. E para as luzinhas que estão solteiras, não estão se envolvendo com ninguém, Lucinha, primeiro, não viaje na maionese sobre aquela pessoa que já está no seu cotidiano, seja uma pessoa do trabalho, dos estudos, uma amizade, em que você começa a confundir a interação e a troca com afeto romântico, porque isso é projeção, nem você está envolvido emocionalmente com essa pessoa. O outro aspecto aqui é, essas duas cartas, Luzinha, estão trazendo um nível de insegurança muito forte.
E esse nível de insegurança no 5 de espadas acaba fazendo com que você se torne inacessível, inclusive inacessível para si mesma, como se não houvesse aqui espaço para desenvolver conexões. Na carta do 9 de espadas vem já aquela sensação cética de que nada funciona, de que nenhum relacionamento dá certo, de que as pessoas são tóxicas. E a carta do 9 de espadas pode mostrar, Luzinha, você está podando sem nem perceber todas as possibilidades que estão à sua volta. Então é o momento de fazer aquele exercício de parar e dizer: Divina Espiritualidade, me mostra quais são as muralhas que eu estou construindo, por quê, o que eu devo aprender com elas e, sendo do meu merecimento, as derrube. Esse é um exercício muito simples, você pode se dizer isso como um mantra, se precisar anota. Mas a sensação que vem dessa carta do 9 de espadas é que a sua bagagem de percepção sobre o que é o amor, sobre o que é o afeto, está completamente ferida. E isso é a mesma coisa, Luzinha, eu não sei, de você estar com uma afta gigantesca na sua boca, que dói, que arde, que é difícil até engolir saliva. E graças a essa afta você fala que você não gosta de se alimentar, e você não gosta de água, e você não gosta de nada, e que você prefere jejum. Será mesmo que prefere o jejum? Ou será que precisa curar a ferida que está aí? Essa é uma ideia que diz também, a forma como você está lidando, Luzinha, com essa insegurança, não tem sido o suficiente nesse momento para te tirar desse torpor, porque tem retroalimentado. Então observa como você tem falado a respeito de si mesma para os outros, observa como você tem falado nos seus processos terapêuticos, observa se você está de fato entregue aos seus processos terapêuticos ou se você acabou ficando ali num platô, numa espécie de superfície. E entenda, existe alguma parte que está em um vício emocional de sofrimento. Isso não é uma culpabilização, isso é, talvez, com a carta do 9 de espadas, enxergar que há buscas diferentes que você pode fazer para se perceber e para se entender. Existe um querer que ainda não foi firmado e o espiritual agora pode, de fato, te ajudar. Óbvio, quando vem espadas, a gente também tem que cuidar da saúde emocional e psicológica, fazendo terapia convencional, mas nós temos muitas cartas aqui que chamam para o divino, também pode contribuir, também pode agregar. E basicamente é o momento de firmar esse poder e falar: eu não vou mais me identificar e me declarar como essa pessoa insegura, como eu vinha fazendo. Isso já pode ser um ponto de virada. E prosseguindo aqui, Luzinha, essas cartas também podem trazer algumas movimentações a respeito da família, em que há disputa a respeito de patrimônio, a respeito de dinheiro, a respeito de quem vai cuidar daquela pessoa que está ficando mais velha, a respeito de quem vai gerenciar negócios da família. Pode ser um momento ali bem engalfinhado no campo familiar por conta de matéria, por conta de dinheiro. E você pode, sim, conseguir achar um viés mais diplomático, um caminho do meio para evitar conflitos maiores, mas deve também saber separar bastante o quanto que você vai intervir e o quanto que você vai sugerir. A ideia aqui é sugerir, quem contribuir, beleza. Quem não, ok, fiz a minha parte, falei o que eu acho, tentei encontrar o meio termo e a partir disso eu ou me retiro ou fico aqui aguardando realmente resoluções, mas não vou entrar em guerra, não vou entrar em disputa, tá? Sobre o campo profissional e financeiro. Financeiro vem com a carta da busca, o Cavaleiro de Ouros, o Imperador. A carta da busca vai falar naturalmente sobre você questionando, investigando formas de fazer o seu dinheiro render mais, formas de fazer com que a matéria se torne mais próspera, mais fértil, com que se multiplique. Pode falar também você questionando a respeito dos seus hábitos financeiros, a respeito do valor da matéria. Algumas pessoas se percebendo materialistas, percebendo até mesmo que vinham com algum sentimento de apego, de avareza. E realmente esse questionamento transmuta essa percepção. O Cavaleiro de Ouros com o Imperador pode representar você fazendo investimentos que são muito assertivos e que são muito seguros nessa fase. Pode ser o momento de comprar um imóvel, de fazer o aluguel de um imóvel também, de fazer algum investimento em um espaço físico para o seu negócio, de investir também em algum tipo de automóvel, em algum tipo de veículo. A ideia da carta do Imperador é você tendo um domínio absoluto sobre a matéria, conseguindo, inclusive, na carta do Cavaleiro de Ouros, estabelecer um orçamento pessoal que inclui você poupar dinheiro, você fazer o seu pé de meia. Então, aqui a gente vê um gerenciamento que é muito bem colocado e que é pautado, de fato, na verdade, que é pautado em estratégias e metodologias novas.
Então, o dever de casa que você vem fazendo a respeito da matéria, dos investimentos e tudo mais, parabéns, Luzinha. E quem está começando essa percepção, esse dever de casa agora, parabéns também. A ideia que me vem com o Imperador e o Cavaleiro de Ouros é que também alguma figura da sua família ou alguma figura do seu ambiente de trabalho pode te ofertar um presente, uma honraria, um aumento, algum tipo de bênção material que merece ser recebido. E isso vindo como uma espécie de recompensa pela forma respeitosa como você vem conduzindo o laço com essa pessoa ou com o seu trabalho. Então, é um momento material muito estruturado e perfeito para essas negociações mais robustas. Eu falei bastante sobre a compra, mas também pode ser associada a fechar contrato de venda ou de aluguel de algum imóvel seu, tá? Aqui, Luzinha, a gente tem a carta agridoce com o Cavaleiro de Espadas e o 8 de Ouros representando carreira. Então, agridoce é um termo que traz o momento em que algo muito bom acontece, ao mesmo tempo que algo ruim acontece. Ou quando algo consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo, em facetas diferentes, de formas diferentes. Então, quando a gente tem o Cavaleiro de Espadas, que mostra essa figura quase que zangada, correndo a toda velocidade, com uma espada na mão, em muito movimento, já percebemos que é uma semana bem agitada. A carta do 8 de Ouros vai representar alguém refinando habilidades, alguém aprendendo, trabalhando bastante, esculpindo, quase que para chegar à perfeição, suas ferramentas, seu currículo, sua forma de trabalho. É o momento em que você tira certificações novas, em que você corre atrás de burocracias para que o seu trabalho seja efetivado, em que você precisa até mesmo dar uma corrida contra o tempo para atingir certos prazos, para oferecer certos resultados, para prospectar os seus clientes, para assinar os seus contratos. E assim, tudo acontece em uma espécie de turbilhão. Talvez por isso a energia agridoce, né? Porque você está passando aqui por questões emocionais profundas, mas ó, no profissional você ainda está em movimento, você está correndo. Quem trabalha, por exemplo, em uma empresa. Primeiro, muitas pessoas podem sentir que está na hora de mudança de empresa, já estão começando em uma nova empresa nessa mesma semana, ou estão realmente se desligando, falando tchau, vou procurar outra oportunidade, é isto, anunciando que vão sair para começar a cumprir o aviso prévio. Mas a ideia geral que vem, Luzinha, é que existe um deslocamento acontecendo no trabalho. Pode ser de setor, pode ser de cadeira, pode ser de funções, mas tudo isso requer de você, não vou dizer nem que é jogo de cintura, mas a mente afiada para não parar, porque não está na hora de parar. É hora de seguir adiante. Também pode representar uma semana especialmente difícil ou especialmente atarefada porque tem treinamentos novos ou porque você precisa de uma jornada dupla de trabalho, fazer mais horas extras, enfim. Tudo isso será recompensado ricamente, mas é agitado agora. Para as pessoas que estão trabalhando por conta própria, é uma semana em que você percebe que o seu trabalho deu uma desacelerada e você diz, beleza, ó, vou retomar a ativa, vou puxar as rédeas de volta do meu trabalho. Então, vou anunciar mais, vou ter mais consistência, sei lá, nas redes sociais, vou entrar em contato com as clientes que eu tinha no meu passado, vou ver se eu consigo anunciar o meu nome com pessoas que são de interesse, que têm uma audiência similar à minha. Sabe quando você diz, eu vou levantar a poeira porque eu estava muito paradinha? Cavaleiro de Espadas vai mostrar isso. E a carta do 8 de Ouros mostra que dificilmente você vai ver o boom desse retorno em 7 dias. Mas você já começa a sentir que justamente por você ter começado a agir, a vida está correspondendo. E isso acontece, né, Luzinha? Se a gente ficar paradinho, a vida vai parando, vai definhando. Às vezes a gente só precisa começar a tomar ação e pronto. Seja o universo, seja o que quer que aconteça, percebe que estamos querendo nos movimentar e vai nos entregando de fato esse fluxo. Então é um momento de retomada. Vai ser estressante. Você vai achar que não vai dar certo. Você vai precisar acreditar numa fé absurda, Luzinha, de não vou parar. E eu realmente recomendo que você leve isso adiante. Aqui, Luzinha, para as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, essas cartas sinalizam sim você conseguindo alguma oportunidade nova, como eu falei, ou iniciando algum trabalho, ou realmente sendo contratado. Essa carta do agridoce pode mostrar que essa não era exatamente aquela vaga que você estava almejando, ou para trabalhar direitinho da forma como você queria. Algumas pessoas tentando fazer transição de carreira, mas as oportunidades ainda estão muito mais associadas ao cargo do passado. Então, é um momento em que você olha e diz, é melhor aceitar isso agora, porque eu preciso dessa estrutura e dessa segurança, e de acordo com essa minha percepção, eu vou
correndo atrás de crescer ou de encontrar outras oportunidades ali dentro mesmo de onde eu estou sendo contratado, mas eu vou. Então temos esse início que é impetuoso e que é um pouco impulsivo, mas se faz necessário e que tem, como eu falei, o seu ônus e o seu bônus, né? Então, considerando isso, Luzinha, veja só, a gente tem com a carta do oráculo da Lua, a carta que diz que é um tempo de cura. E esse tempo de cura eu vejo extremamente associado ao campo emocional e familiar. Se a gente olha esse tempo de cura a respeito da matéria, seria de você se sentir mais próspera, mais confiante, plena. E vale perceber que todo esse tempo de cura, esse tempo de talvez até míngua emocional em alguns pontos para acessar a alegria, ele é realmente para você tirar do caminho tudo que não tem sido a fonte dessa alegria. Trouxe também, nos uma carta do oráculo da deusa Ísis para a gente como mensagem espiritual da semana, e aqui eu vou ler o texto guia para a gente. Então aqui diz: a deusa escura o chama agora para sua câmara interior, onde ela tem um teste e um presente para você. O teste é a sua disposição para conhecer e libertar os medos interiores que o têm atrasado secretamente. O presente é liberdade, paz, oportunidade e prosperidade em todas as suas formas. Você responderá ao seu chamado? O tempo para sua iniciação mais profunda chegou. Muitas vezes, quando estamos reclamando o nosso poder e definindo por nós mesmos o que é ser poderoso, somos confrontados com medos de perda, fracasso, abandono, rejeição. Por vezes, esse confronto pode ser doloroso, mas aceitar e libertar a dor traz um alívio e felicidade profundos para o eu. É bom confrontar esses medos com uma abordagem firme e amorosa e estar aberto a correr os riscos para crescer a despeito de tudo. É isto que Ísis nos ensina como deusa escura, a não ter medo de adentrar os locais e os sentimentos difíceis em nossa interioridade. No início, eles podem parecer feios, porém, se nos permitirmos ir até eles com a percepção consciente bem situada, podemos compreender que estas partes de nós só precisam de amor e aceitação, e que aquelas partes que em algum momento nós injuriamos com frequência desabrocham e se tornam nossas grandes vantagens em versões mais conscientes e úteis delas mesmas. Luzinha, essa mensagem diz muito sobre esse processo emocional do limpar para florescer. Ou melhor, né, cortar tudo que for necessário pela raiz para arar a terra e permitir a nova semeadura. Luzinha, me conte como tudo isso vem para você essa semana. Muita gratidão por ter assistido. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. O que me passa essa semana, Luzinha, é um processo de liberar culpa, acessar novas percepções sobre si e se reconectar a um poder antigo que a sua alma vem trabalhando para te oferecer, mas que talvez uma visão mais afiada e sair de algum tipo de cegueira espiritual, energética, psicológica se fazia necessário. Isso porque, Luzinha, a gente tem aqui as cartas da culpa, o 8 de espadas e o 2 de ouros representando a energia geral da sua semana. A culpa fala sobre aquele peso emocional que o nosso coração carrega, quando sentimos que as nossas ações não correspondiam ao que o nosso coração pedia. Quando a gente faz algo e que depois gera remorso ou arrependimento, quando nos deixamos levar por algum tipo de intenção que naquele momento acabou ganhando a voz da razão, da consciência, mas que depois começa a ecoar de uma forma melancólica ou exasperada, crítica no nosso ouvido. Essa energia da culpa nos relembra, inclusive, que às vezes nos sentimos culpados por coisas que nem fizemos. Às vezes sofremos por uma culpa, achando que prejudicamos alguém, ou que alguma pessoa está magoada, que algum cenário está assim, assado, simplesmente por uma projeção dos nossos medos mais enraizados e mais profundos. Então, antes de mais nada, a culpa diz: você realmente pisou na bola? Ou você está sendo levada a acreditar que pisou na bola? Tem alguém te manipulando emocionalmente para você se sentir de alguma forma uma pária da sociedade? Reflete sobre isso. Às vezes a gente quer pedir perdão para alguém, sendo que a gente nem tem do que
sabe? Pedir esse perdão. E tem o outro lado, de quando de fato a gente, enquanto ser humano, cometeu um erro. Quando a gente agiu de uma forma dolorosa com alguém, quando a gente magoou uma pessoa, uma situação. Então, essa carta da culpa, ela vem com o arcano 8 de espadas, que fala justamente sobre culpa. E o 2 de ouros mostrando, Luzinha, você vem, sabe, tentando balancear, tentando pisar em ovos, tentando se redimir, mas tem um limite, inclusive, para isso. Ok, vamos supor que você machucou alguém no passado, você magoou essa pessoa. Você diz que você pede perdão. A pessoa diz, aham, eu aceito. Mas ela continua diariamente julgando na sua cara aquele equívoco. Será que ela te perdoou mesmo? Ok, você errou. Você já está pagando por isso de alguma forma, com seu nível de consciência, com algumas, com alguns resultados da sua vida. Mas se essa pessoa continua te ferindo, ela não a perdoou e essa culpa nunca vai passar e o aprendizado nunca vai ser selado nem para você nem para o outro. Ao mesmo tempo, aqui também pode representar você se martirizando com a consciência pesada porque está escondendo algo de alguém ou porque sente aquela culpa de ter feito algo que o outro não sabe e aí tenta se redimir, sendo muito solícita, tentando de alguma forma recompensar aquelas ações. O que eu posso dizer, Luzia, para com isso. Esse não é o caminho. Reflita qual é o seu nível de responsabilidade, reflita o que você aprendeu até então, o nível de consciência que você tinha naquele momento. Não é uma hora também, Luzinha, para você fazer confissões, ai, porque naquele dia eu fiz tal coisa, não. Vamos lá, libere o coração dessa culpa. Melhor coisa que você faz aqui agora. Isso não é sair impune, isso não é abrir mão da autorresponsabilidade, isso não é bancar a boazinha depois de ter feito algo, não. É sair de uma tortura retroalimentada que não leva ninguém a nada, que não resolve situação alguma, que não faz o tempo voltar, que, enfim, que não resolve. E a partir disso, Lucia, eu também posso trazer. É possível que, dentro de alguns contextos, circunstâncias que estavam acobertadas venham à tona. E primeiro isso pode doer bastante, você pode se perguntar, por que, meu Deus, isso estava tão enterrado no meu passado, por que agora está vindo à tona? Mas com o passar da semana e do tempo, você vai perceber o quanto que isso foi um bálsamo, o quanto que isso foi libertador, o quanto que essa verdade foi necessária, inclusive para resolver algumas circunstâncias da vida. Agora, tem as pessoas que estão me ouvindo até aqui dizendo, tá bom, Maria, eu tô te ouvindo porque eu gosto do tarô da semana, mas eu não tenho nenhum sentimento de culpa, não tô escondendo nada de ninguém, eu não tô, sabe, nesse lugar. Então, atenção, Luzinha, para que essa semana você não cometa ações que vão te fazer se sentir culpada com o tempo. Cuidado para você não se boicotar. Cuidado para você não deixar de mostrar a sua maestria para o mundo por algum tipo de restrição, de inibição, de medo. Então, atenção, porque esses conselhos são cabíveis, mas talvez eles estejam aqui, ó, virando a esquina e ainda não estejam, de fato, na sua realidade concreta. E a função do oráculo é instruir. 8 de espadas diz, não cometa nenhuma ação que você sabe no fundo do seu coração que ela não é verdadeira. Não cometa nenhum erro se justificando. Os erros justificáveis são aqueles que, no fundo, a bússola emocional que a gente tem, que é a nossa conexão com o divino, já aponta que a direção é dar ruim, vai dar ruim. É aquela hora quando a gente, não sei, empresta nosso cartão de crédito para um parente, pensando, isso não vai prestar. Aí a pessoa perde o cartão, alguém vai lá e clona, e nossos dados e não sei o quê. É quando você olha para uma situação e pensa, eu poderia agir de tal forma, mas agora eu não vou por conta disso, disso e daquilo. Então, atenção. Também, Luzinha, não cometer nenhuma atitude impensada. Supondo aí que você está com seu dinheiro todo contado para você viver o seu orçamento essa semana, aí dá aquela vontade maluca de comprar um tênis caríssimo. Não faça isso. Aí pode vir o delírio de grandeza dizendo, mas daqui a pouco eu vou receber meu salário. Não faça isso, autocontrole, tá? Então, no geral, é uma energia que pede para sua semana cuidado para onde você está se inserindo, as pessoas com quem está convivendo, as ações que você está tomando, quanto que você pode se deixar levar por uma visão, uma percepção mais enviesada do mundo. E eu digo isso com uma excelente notícia, Luzinha, sua energia pessoal está ótima.
carta do balanceamento, da balança, com a carta do mundo, a carta do 7 de paus. Então, essa carta da balança, ela vai mostrar você buscando calibrar a sua vida de uma forma muito harmônica. Ser imparcial, ser justa, entender que o mesmo peso vale para as mesmas medidas. É uma situação, inclusive, em que você age de forma diplomática entre mais de uma situação, entre mais de uma pessoa, para unir e não para divergir polos e opostos. O mundo pode representar você se sentindo confiante, se sentindo bem, realizada. Carta do 7 de paus, os seus talentos estão sendo reconhecidos. Você se sente mais bonita, mais criativa, está cuidando da sua aparência, da sua alimentação, da sua autoestima. Luzinha, você está com tudo no balaio. Eu amo essa expressão, eu uso ela sempre que o mundo aparece, já perceberam? E essa ideia autoconfiante do 7 de paus pode ser justamente o que leva ali as maracutaias do 8 de espadas, pois a autoconfiança em excesso esconde uma insegurança e ela também pode nos trazer a venda nos olhos. É o, que se dane, a Maria do futuro pensa nisso. Não, não, não. Vamos lá, vamos aproveitar e projetar, canalizar essa maestria no mundo, essa habilidade de conversar com todo tipo de pessoa, de visitar lugares diferentes, de fazer pequenas viagens, de passear, de expandir a nossa mente, como a semana nos entrega, para nos mantermos ainda assim conectados com a nossa força verdadeira e com a nossa essência. Esse é o conselho. Essas cartas mostram, Luzinha, você mais magnética, chamando a atenção, super sintonizada com a lei da atração. Eu quero uma coisa, de repente eu tenho essa coisa. É assim, eu quero um bombom. Aí chega uma pessoa e te dá um bombom igualzinho o que você queria, entende? É um momento realmente muito radiante e gostoso, mas que ele pode esconder essa pulga atrás da orelha da culpa, ou ele pode acabar te trazendo aquele movimento que eu já pontuei. Então, se a gente olha o seu campo romântico, emocional, Luzinha, a gente tem a insegurança, a gente tem o rei de paus, a gente tem a carta do louco. Eu acho muito interessante o tarô te entregar o mundo, que é uma das cartas mais confiantes, com a carta da insegurança. Porque é aquilo que eu falei, todo excesso, ele esconde algum tipo de falta, né? Então, você vai se sentir uma pessoa grandiosa e incrível, mas talvez, se alguém te desapontar, ou se alguém não te der aquele aval, se alguém não te aplaudir, isso vai criar uma interrogação no meio dessa segurança toda? Ou pode ser que essa segurança agora se sustente justamente porque aquele pontinho que sempre te traz insegurança agora está a seu favor? Aquela pessoa ou aquele movimento? Bom, o que eu sei, Luzinha, é que essas cartas me dizem muito mais sobre no campo romântico você duvidar das coisas boas que estão acontecendo. Pois é. Tem um ditado que eu acho engraçado, que às vezes eu até falo, mas que ele fala o seguinte: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Na verdade, esse ditado esconde algumas percepções muito dolorosas, né? De que a gente pode não ser merecedor de algo muito próspero, de que coisa boa dura pouco, de que coisas boas merecem questionamento porque elas não são reais. E aqui, no emocional e no romântico, me vem isso. Então, olha só, quem tá em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, você vai perceber o seu momento dentro dessa relação maravilhoso. Essa pessoa vai se mostrar mais divertida, vai ter mais erotismo, mais conexão, convite para passear, projetos para o médio, para o longo prazo. Você vai sentir a pessoa espontânea, você vai falar, caramba, foi por essa pessoa realmente que eu me apaixonei, foi com essa pessoa que eu quis estar. E aí a carta do rei de paus, isso te traz também uma sensação vitoriosa dentro do seu relacionamento. Mas com aquela dúvida, será que essa pessoa está falando a verdade? Será que esse comportamento dela realmente mostra ela agindo assim ou vai durar pouco? Será que ela está fazendo isso porque ela cometeu algum deslize? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu mereço uma pessoa me tratando tão bem? Será? Então, é como se ficasse um diabinho realmente te fazendo questionar e o louco aqui falando, meu amor, se joga, se lança, a oportunidade está aberta, a relação está passando por um processo de recomeço. Se você cometeu equívocos no passado, deixa no passado. Se a pessoa cometeu e você está aqui tão disposta a viver essa relação, deixa no passado também. A ideia que me vem é se entrega porque esse momento ele é fértil e ele é promissor.
para recapitular esse relacionamento. Então não estranhe se você sentir que a relação está melhor. E observe com carinho e com acolhimento as partes do seu eu que podem duvidar disso. Não as ignore, mas não as faça boicotar a oportunidade. Mesma coisa, Luzinha, para quem está se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério. Essa pessoa está bem disposta, ela não está fazendo joguinhos emocionais, ela não está falando sobre compromisso sério agora, porque o louco ainda não está nessa fase, mas ela está te chamando para sair, ela quer te apresentar para os amigos, vai te chamar para fazer uma trilha, para ir na praia, na cachoeira, para passar o final de semana junto, vai bolar planos que não são exatamente para amanhã, assim, tá fluindo, você se sente enaltecida, tem química, sinergia, o coração tá aí, ó, borbulhante. Mas vem a insegurança. E se mudar? E se essa pessoa se desencantar comigo? E se alguém do passado voltar para essa pessoa para mim? E se... É como se você estivesse, de alguma forma, duvidando do que há de melhor ou da boa vontade dessa pessoa, quando isso, na verdade, é um registro antigo. Isso não é uma coisa de agora. Então, Luzinha, eu vou falar o seguinte para você que está nesse cenário, um envolvimento que ainda não é oficial. Não feche as portas do seu coração. Haja de uma forma coerente a como você quer que essa pessoa haja com você. Se você sente que quer um relacionamento fechado, monogâmico, não fique em aplicativo, não dê trela para outras pessoas. Não é uma questão de você estar namorando sozinha, entre aspas, mas corresponda àquilo que você quer que a pessoa te devolva, porque uma hora ou outra isso vai vir à tona. Se você sente que você quer mais reciprocidade, que você quer conversas mais íntimas, fale também, entende? Aqui vem te mostrando que o que você entregar, a pessoa vai ecoar, ela vai refletir para você. E tira ali realmente os calçados da desconfiança, porque eles só vão colocar chumbos nos pés. E pessoas que estão solteiras, que não estão se envolvendo com ninguém, é um momento muito abundante para você conhecer novos pretendentes. A carta do louco pode mostrar você fugindo do padrão e da rotina, indo a alguma festa, algum evento cultural, alguma viagem. Lá, com a carta do Rei de Paus, você pode acabar se conectando com alguém que tem uma energia muito compatível com a sua. Muitas vezes a carta do Rei vai representar alguém que tem um pouco mais de idade, mais maturidade, mas que também tem um espírito de aventura, que tem uma percepção de mundo divertida, dinâmica, ao mesmo tempo bem resolutiva. E a insegurança pode ser você sentindo assim, poxa, foi ótimo conhecer essa pessoa, adorei, a pessoa também falou que gostou, mas será mesmo? Eu acho que eu nem vou render mais conversa porque eu não acredito em mim, eu não acredito que eu posso. Então, Luzinha, vamos fazer esse combinado. Esteja aberta, aceite, viva, ok? A vida financeira, Luzinha, vem com a carta da descoberta, o 7 de ouros e o 10 de paus. E a ideia que me vem é você conseguindo finalmente perceber, inclusive através de algum tipo de conexão espiritual, intuitivo, de alguma guiança divina, o que estava entre a sua prosperidade e a sensação de escassez ou de enrijecimento material. Essa carta da descoberta, ela pode te mostrar você descobrindo a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, você tendo aquela ideia que com o passar do tempo vai frutificar bastante a sua vida material, você entendendo quais são os gatilhos que te levavam a certas compulsões, desequilíbrios, a certos desgastes financeiros. Assim, é como se realmente você entendesse o que até este momento não foi percebido. É um processo de descoberta. E que de acordo com o 7 de ouros e o 10 de paus, também vem associado a você conseguir essa semana renegociar débitos e dívidas, ganhar processos judiciais que estavam pendentes, reorganizar a sua vida material, seu orçamento pessoal, quitar não apenas as despesas, mas às vezes terminar de pagar algo que vinha pendente, que vinha se arrastando. Essa carta do 10 de paus pode mostrar você passando um pouco apertado essa semana, assim, olha, eu tô com recurso, eu vou pagar tudo que eu preciso, eu só quero paz, eu não vou ficar devendo nada, eu quero uma energia límpida, aberta. Não recomendo, Luzinha, essa semana você fazer novos compromissos financeiros mais longos ou maiores, mas a ideia que me vem é essa espécie de recomeço e um recomeço que inclusive te traz mais confiança em si, que te traz uma visão mais gratificante, que te traz uma percepção mais próspera. Então, é um processo de muita resolução. E se a gente olha o profissional, Luzinha, a carta da imparcialidade, o 4 de ouros e o cavaleiro de copas, não vai ter nada a ver com mudança no trabalho ou na carreira. É mudança na sua visão realmente.
Talvez você entendendo o dinheiro muito mais como uma consequência do que como uma meta, entendendo a prioridade dele, não o deixando governar a sua vida, mas sim ser uma espécie, né, o que ele realmente é, uma moeda de troca aqui no mundo. Também vem, né, essa ideia do, conforme vai se libertando do 8 de espadas, da culpa, o merecimento começa a se tornar algo mais presente. Mas bem, sobre a carreira, essa carta da imparcialidade mostra que você vai sentir que o trabalho está bem ameno, está bem tranquilo, ele não tem grandes movimentos. Ao mesmo tempo, você ficará aqui com os olhos bem abertos diante da intenção de pessoas com quem você convive e trabalha. Porque quem está trabalhando em firma pode começar a tecer um novo plano de ação, que é, eu quero sair daqui porque eu estou me sentindo enrolado. E esse é o movimento da semana, Luzinha. Às vezes você sentir que vem aquele chefe e fala, se esforce, daqui a pouquinho você vai ser promovida. A promoção ela já está aí, ó, sendo falada há muito tempo. Ou você sentindo que existe um estímulo, vamos fazer isso porque você vai receber tal reconhecimento, aí essa pessoa na hora sempre pega os méritos. Eu entendo que você já está com a carta do Cavaleiro de Copas querendo avançar para novas oportunidades. Esse não é o momento em que isso acontece, porque o 4 de ouros ainda é muito enraizado. Mas é como se você ficasse até mesmo mais imparcial sobre as dificuldades, as tretas, os processos que te incomodariam dentro do trabalho, visto que você se percebe como alguém que já está quase na porta de saída. Então o Cavaleiro de Copas mostra é uma visão mais leve, ela não resolve muita coisa no aqui e no agora. O 4 de ouros mostra que o trabalho vai ser estável, mas tudo me mostra realmente você começando a maquinar qual vai ser o próximo passo. Agora, Luzinha, para quem está trabalhando de forma autônoma, vem um certo puxãozinho de orelha. Por quê? Essas cartas mostram recursos retidos. De alguma forma você está fazendo o mínimo, recebendo o mínimo, se sentindo frustrada e achando ruim. Desculpa falar de uma forma tão direta, mas a carta do 4 de ouros não está agindo de uma maneira ousada, criativa, inspirada. Ela está assim, eu tô aqui na minha loja. Aí olha, a pessoa tá mexendo no celular, tá com cara de tacho, irritada com os clientes. Ou então é no virtual, e aí os clientes aparecem fazendo perguntas, às vezes perguntas um pouquinho repetitivas, aí responde com grosseria, não tem a paciência, acha que tá tudo mais difícil. Luzinha, se você ficar nessa energia ensimesmada ou desanimada, borocochô, não vai fluir. E Cavaleiro de Copas, você não está enxergando isso. Às vezes o desânimo tem motivação. É por frustração, é por cansaço, é por sentir que existe algum tipo de, não sei, de desequilíbrio, de injustiça acontecendo a respeito do mercado, mas sem fazer a sua parte, você vai acabar encontrando culpados que não são os verdadeiros culpados. E acaba abrindo mão da autorresponsabilidade, o trabalho fica travado. Você pode fazer mais. É isso que essas cartas querem dizer. Rompe a apatia e faça mais. Mensagem dura, necessária. Necessária. Luzinhas, eu vou falar aqui para as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais o seguinte. Essa mensagem que eu acabei de dar, ela também cabe. Essa busca no 4 de ouros, ela tá maquinada, ela tá repetitiva, ela não foge do óbvio. Às vezes ali mandar currículos, mandar ir esperar e logo, sei lá, sentar no sofá ou ir reclamar no Twitter que as coisas estão difíceis, isso não tá levando a grandes lugares. A carta do Cavaleiro de Copas aqui mostra, existe algum olhar fantasioso a respeito do quanto esses esforços estão sendo feitos. E reforço, isso pode ser um desdobramento de uma exaustão anterior ou de alguma situação injusta que aconteceu anteriormente, mas o 4 de ouros, caso ele não levante de onde ele está, abandone o que ele já fez no passado, ou as metodologias antigas, ou a visão do passado, ele vai definhar, ele vai ficar empedrado, ou seja, não há vida. Então aqui a gente não tem grandes oportunidades associadas ao campo profissional chegando para os autônomos, para quem está buscando, e a gente tem esse grande conselho, se movimente, você tem o mundo e o 7 de paus, meu amor, você pode colocar sim o seu peixe na vitrine, falar o que você é capaz de fazer, acionar a sua rede de contatos, propagandear o seu trabalho, os seus talentos, refazer o seu currículo, sair realmente dessa energia que está encarcerada, que está carrancuda, que está entorpecida e que está trazendo pouca vitalidade para o profissional.
Então, essa é a mensagem. A gente tem aqui a carta da Lua Nova em Capricórnio, também incentivando isso. E é uma carta que fala sobre os momentos em que os nossos esforços nos trazem resultados. Quando os esforços trazem resultados, quer dizer que houve perseverança, que houve constância, que houve paciência, que houve entrega. E isso pode ser também assimilado com a carta que veio do oráculo da deusa Ísis, que é a carta da magia e do ritual, que pede conexão com práticas sagradas, mas eu entendo que vai dizer bastante sobre se libertar de ações repetitivas e que, como eu posso dizer, que amordaçam ou que restringem o quanto você pode sair do próprio quadrado, o quanto você pode se expandir. Vou ler aqui a mensagem do oráculo de Ísis pra gente. E aqui diz: elaborando a prática sagrada. O efeito no mundo exterior pode ser criado por intermédio de uma prática interior. A magia e o ritual podem agora prover apoio para o seu caminho divino. Agora, o mundo físico te encoraja a melhorar o seu poder por meio de uma prática regular e constante. Os resultados que você vivenciará te estimularão a continuar com a prática à medida que o seu poder, graça, habilidade e sabedoria se desenvolvem e empregam beleza interior para transformar o seu mundo exterior. Este oráculo avisa que você possui grande poder e sabedoria em seu interior, mas precisa providenciar canais para que estes fluam e fiquem ativos e empoderados na sua vida física. Uma prática sagrada é um desses canais. Sem esses canais, é deixado que o ego crie por conta própria algo que não é muito divertido e próspero. O ego acredita em medo, em separação, não importa o quanto queira se sentir amado, conectado, satisfeito. Ele não pode fazer isso sem uma presença espiritual. O ritual e a magia, como formas de prática sagrada, são recomendados para você, como meio de trazer mais presença espiritual na sua vida desperta, para curar e dar apoio ao ego à medida que você aprende a criar uma vida que lhe pareça melhor e que traga para você e para os outros grande realização. Essa carta te chama, Luzinha, a se reconectar com a prática sagrada. Você tem um ritual que você faz sempre? Se você tem, o quanto que você está fazendo este ritual com fé? Se você não tem, qual tem sido o seu argumento? A falta de tempo, a falta de vontade? Entenda esse argumento e veja como você pode inserir de fato esse ritual. Às vezes você se dizer alguns mantras diante do espelho, fazer uma oração, tomar alguns banhos, fazer algum tipo de movimento que não precisa ser complexo, caro, elaborado, levar horas do seu mês, do seu dia, da sua semana, mas que te tragam aquele ponto de comunhão com a sua luz divina e sagrada. Bom, isso já vai fazer toda a diferença e esse é o convite. Retoma esse lado, faz bem. E bem, luzinhas, essa é a mensagem para o Monte 2. Me contem nos comentários como ressoa para vocês. Muita gratidão por ter assistido. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Luzinha, a energia da sua semana me vem como um grande filtro entre a ilusão, a realidade, o que vale a pena você trazer para o seu campo pessoal, o que vale a pena descartar. E vamos lá. Nós temos a carta da rejeição, o 6 de paus, o 4 de espadas como energia geral dessa semana. A carta do 6 de paus fala sobre reconhecimento, sobre sucesso, sobre prosperidade. É aquela carta que aparece quando os nossos feitos, após muito esforço, são aplaudidos, ovacionados pelo mundo, o que eleva completamente a nossa autoestima. Só que, Luzinha, o 4 de espadas pode mostrar você sucumbindo a uma sensação de medo e não se oferecendo a visibilidade que você precisa essa semana por realmente receio, temor da rejeição. Essa semana, Luzinha, você vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, ou o quanto você é uma pessoa carinhosa, o quanto você é uma pessoa amorosa, o quanto você é incrível. Mas alguma voz interior que ainda está muito magoada com o passado pode acabar dizendo: ah, não faz isso não, vai dar errado, as pessoas vão rir de você, vai ser inútil. Enfim, 4 de espadas diz: cuidado para você não abrir mão de uma chance de realmente vibrar, ser e nutrir o mundo com o que existe de mais natural, de mais abundante na sua alma, na assinatura que você tem aqui no mundo.
Essa carta da rejeição pode mostrar que momentos do passado em que você foi tolhida, em que você foi rejeitada, em que os seus talentos foram feitos de chacota, em que por uma série de razões você pode ter recebido um não. Eles fazem parte da sua história, mas primeiro, eles não definem que os próximos episódios serão assim. E eles não podem ser um limitador. Eles podem servir de aprendizado. Às vezes, naquele momento, você ganhou um não porque você estava imatura e falou algo que não correspondia à situação, ou porque a habilidade precisava ser refinada, aprimorada, com mais tempo, mais prática, mais experiência, porque algo não estava pronto ainda para aquele aceite, ou porque existem pessoas e situações que simplesmente sentem prazer em nos rejeitar. Existe um requinte de crueldade no mundo também. Tem gente que em posição de poder é viciada em falar não, em cortar as asas do outro, se cresce em cima disso. Muito mais do que tentar esmiuçar os porquês, ou se foi um caso ou outro, aqui diz: não reprima a sua habilidade de ser. Não ofusque a sua luz, não se diminua para caber na zona de conforto. O 4 de espadas pode representar isso acontecendo até mesmo de forma involuntária. Aquele momento em que antes de fazer uma live, de fazer uma palestra, de ir a uma entrevista, você sente uma dor de cabeça, ou fica com gripe, ou alguma coisa nesse sentido acontece, quase como um impeditivo, sabe? Para você seguir em frente. E aqui é como se as cartas dissessem: bata os seus pés firmes no chão e vá acima de tudo. Também me vem, Luzinha, como um processo em que você pode acabar lidando, sim, com algum tipo de rejeição essa semana. Às vezes algo que você faça com a melhor das intenções, o outro não queira, não queira nem saber. O momento que você oferece ajuda para um idoso na rua atravessar, o idoso fala: eu dou conta, sai daqui. Ou em que você fala sobre um sentimento com alguém, a pessoa, tô nem aí. Mas o que isso te mostra do mundo? É que talvez aquele seu ato, aquele seu afeto, aquele seu gesto, não era o que aquela situação precisava. Não quer dizer que ela é desqualificada, não quer dizer que ela é ruim, não quer dizer que tem algo errado com você. Quer dizer que talvez você tenha tentado usar ketchup no sorvete e não na batatinha frita, onde ele fica gostoso. Então, aqui, a semana ela vem para te dar um novo viés do que é se permitir ser aceita, do que é ser você mesma, do que é se permitir, inclusive, ser reconhecida, que pode ser muito bonito caso o seu olhar seja muito mais curioso e vibrante do que taxativo. E no geral, Luzinha também traz uma semana em que, na busca pelo reconhecimento e pelo sucesso, você pode ficar bem cansada, em que você pode acabar trabalhando bastante, em que você pode acabar sentindo que o ritmo está muito elevado. Então pode sim acontecer de você querer um final de semana bem quietinho dentro de casa, sem nem ver a cara da rua. Pode ser um momento em que os seus períodos de ócio e de tempo livre sejam passados de uma forma mais letárgica. E aí cabe realmente refletir se esse ritmo não está com pouca moderação, se não está realmente te lesando mais do que te entregando. Porque se você rejeita algumas áreas da sua vida para dar gás apenas em outras, mais práticas, como aqui pode sugerir, será que o caminho da felicidade está sendo trilhado? Né? Um indicativo de que não. Então cabe também esse pensar. Luzinha, a sua energia pessoal vem com as cartas do perdão, o cavaleiro de paus e a temperança. E eu achei isso tão lindo, achei isso tão profundo. A carta do perdão representa você desatando nós com o passado. A carta da temperança pode mostrar você permitindo que o seu coração esteja limpo a respeito de algum tipo de perda, de ruptura, de trauma que você vivenciou. Aqui pode inclusive mostrar você se permitindo conversar com alguém que te magoou antes. E não na posição de mártir, não na posição de, de vítima. Não, é assim, olha, porque realmente isso não me afeta. Então eu posso ver aquele ex-relacionamento que acabamos assim, nossa, brigados na rua e falar: oi, como vai você? Você tá bem? Que ótimo. Nossa, casou? Que maravilha. Tem até filho, bênção. E genuinamente, sabe? Ou pode perceber que aquele familiar que no passado foi tão carrasco, agora mudou seu comportamento, pediu perdão, que não tem por que você guardar aquilo. Que aquela amizade com quem você brigou, teve de rixa, teve circunstâncias ali mais drásticas,
ela ainda tem algo positivo a te entregar e você aceita aquela pessoa de volta. Pode ser um momento em que você é perdoada, em que você perdoa, em que você coletivamente passa por esse processo de cura. E uma vez que o perdão realmente se manifesta, ele não sugere que necessariamente as situações vão voltar para a sua vida, mas no Cavaleiro de Paus pode ser que voltem. Pode ser sim que você volte a se conectar com a amizade que está perdoando, com o familiar, com o relacionamento, não por conta das cartas que vieram sobre amor, mas às vezes ter aquela pessoa como um ombro amigo, ou realmente ter como alguém que, por estar no seu grupo social de amizades, o convívio não vai ser tão desgastante. A carta da temperança ela vai mostrar, você permitindo que trocas que são pautadas na harmonia, na sutileza, em uma energia angelical e mais sutil, tragam engrandecimento. E é um engrandecimento pouco eufórico e mais crístico, mais associado a transcender barreiras, seja da matrix, seja da dualidade, seja, sabe, do que for. Também mostra você mais paciente, se conectando com a sua fé, se engajando de jardinagem. Ai, Monte 3 é comprar plantas para pôr em casa. Vai querer de alguma forma visitar parques, jardins, natureza, grama, mata, floresta. Delícia, faça isso sim. Quem está se preparando para visitar retiros espirituais, para visitar templos, para fazer viagens pequenas que o afastem do frenesi da sociedade, faça isso mesmo, hora de ir para as colinas e descansar. E aqui, essa carta da temperança pode mostrar você se sentindo, por uma série de razões, mais conectada com a sua verdade divina. Mas, Luzinha, esse estado de conexão, ele é lindo, ele é fértil, mas ele não pode cair no marasmo. Porque com o 4 de espadas ao lado, a tendência a ficar na letargia e no piloto automático também está presente. O que isso significa? Momentos encantadores de conexão com o divino, mas muitos outros que passam e você nem percebe, como se os dias fossem um eco ou uma repetição deles mesmos. Quando a gente chegar na carta da Mãe da Vida, isso vai fazer mais sentido, mas guarda essa mensagem. Sem cair na monotonia, você vai se sentir melhor. Campo sentimental, carta do luto, 7 de copas e 4 de paus. Luzinha, aqui a mensagem principal para todos é cuidado para você não criar uma tempestade em um copo d'água achando que um relacionamento acabou apenas porque vocês se desentenderam, tá? Então quem está em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, as bases dessa relação, Luzinha, ainda estão sólidas. Vocês não romperam. Pode ser que vocês estejam em um momento de crise, em que houve conversa sobre término, houve algum tipo de desentendimento. E assim, talvez você já esteja na carta do luto já pensando, nossa, como é que vai ser daqui pra frente? Eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Quem vai ficar com a guarda do cachorro? Quem vai cuidar das crianças? Como é que vai ficar? Eu nunca mais vou ver minha sogra. E calma, 7 de copas diz, nada está resolvido, as coisas não estão definidas. Essa relação ainda tem muito mais o que aconteceu, o que rolar. Cuidado para não ir na melancolia, no dramalhão, já se sentindo ali sabe, a bolacha rejeitada do pacote, para sentir que tudo acabou, para já começar a tomar atitudes que são impensadas. Porque mesmo você tendo essa nobre temperança no centro do seu jogo, quando o assunto é relacionamento romântico, me mostra você um pouquinho desintonizada? Ou a temperança no tarô é a carta de número 14, ela é a carta que vem após o arcano da morte, após a sensação de ruptura. E não exatamente no campo romântico essa ruptura está acontecendo. Então qual é a mensagem aqui, Luzinha? Tire as coisas a limpo, converse. A temperança ela é uma excelente diplomata, apaziguadora de conflitos. Ela tem aquele dom de usar a razão, a emoção para acessar o outro, para colocar as coisas à mesa e, portanto, para trazer, sim, processos de cura. Só que no 7 de copas, as coisas estão muito no dito e não dito. As palavras não foram trazidas, um não ouviu o outro, os ânimos ficaram aflorados, então vamos viver, sim, esse movimento da paciência restaurativa. Chama essa pessoa para conversar, você vai perceber essa reconciliação. E talvez vai dar até em viagem para reconciliar, tá?
Para as pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, a mensagem está muito similar. Talvez essa pessoa esteja muito ocupada, ou vocês tiveram algum tipo de desentendimento, vocês não estão se falando tanto, não puderam se encontrar na última semana, e aí já começa a sofrer, pensando, ai, terminei. Nossa, mas realmente nunca vai dar certo pra mim. Ah, mas é porque ninguém me quer. Ai, não, é uma melancolia, um dramalhão. Que misericórdia. Vamos lá, Luzinha. A pessoa também não está entendendo a sua distância, ela também não está entendendo as últimas conversas que vocês tiveram. Essa pessoa também não sabe como lidar. E caso você queira realmente trazer uma transparência, um esclarecimento para essa circunstância, converse. Você vai perceber que o outro tá afim, sim. A sensação que vem aqui, Luzinha, é muito mais de você se sentir rejeitada sem ter porquê, ou sentir que algo acabou sem ter terminado e que o silêncio pode ser corrosivo e pode tirar o tempo hábil para vocês resolverem as suas pendências. E outra, terão sim alguns casos muito específicos de algumas pessoas se sentindo bem colocadas dentro de uma relação que na verdade não está com bases sólidas. E não é o momento ainda de você tirar isso à prova, sabe? É como se fosse assim, não viaje na maionese sofrendo por uma rejeição que não chegou. Enquanto as coisas precisarem continuar aí, o quatro de pau sustenta. Então, Roma não foi construída em um dia, da mesma forma, a situação não vai ter uma resolução drástica em um dia, para quem está nesse segundo cenário, tá? De relações que ainda não se mostraram pouco sólidas e ainda parecem. Por alguma razão, você tem o que viver, você tem o que aprender, você tem o que estar. Vamos confiar e experimentar enquanto a vida entrega para você essa oportunidade, essa experiência. Essa é uma mensagem que às vezes deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque é assim, ah, Maria, mas se eu vou descobrir lá na frente que essa não é a pessoa para mim, por que eu vou querer? Eu já vou terminar de uma vez. Luzinha, se a gente fosse evitar todas as experiências que vão nos ensinar lições, porque elas vão ser desagradáveis ou porque elas não serão eternas, estaríamos dentro de um berço até hoje falando gugu dadá. Às vezes a pessoa não vai ficar para sempre na nossa vida, mas uma palavra que ela nos fala, uma experiência que a gente tem com ela, um exemplo que ela nos passa, transforma a nossa vida radicalmente. Eu me lembro ali em 2019, quando eu conheci um rapaz, eu me apaixonei muito por ele e, nossa, parecia uma conexão, como se diz, de vidas passadas. E esse rapaz, ele me falou assim, olha, eu tenho muita vontade de trabalhar mexendo com pessoas e pela internet. Eu pensei, gente, isso é possível, né? Porque eu trabalhava só no presencial, eu não tinha nem considerado que era possível, a internet também não estava nesse boom atual. E bom, não ficamos juntos, esse moço seguiu a vida e tudo bem, mas aquilo me trouxe um insight. Olha onde estamos agora. Construí minha carreira de fato daquela maneira, graças à fala daquela pessoa, que tocou o meu coração, que acendeu alguma verdade que talvez eu não tinha tanta consciência ou que eu não sei como que eu acessaria de outra forma. Então eu sou profundamente grata. Já que estou no momento de desabafo, sofri na época, sim, mas estou ótima. Então, Luzinha, vamos confiar aqui no processo e nos encontros? Até porque a temperança também fala muito sobre isso, né? Sobre a importância dos encontros, das trocas energéticas. Ela vem nos mostrando que não necessariamente o mundo está nos atacando. Bem, para quem está solteira, para quem não está em um relacionamento sério ou se envolvendo com qualquer pessoa, essas cartas podem mostrar que a sensação atual é de que você está muito bem resolvida com o passado, mas alguém ainda está assim ocupando um espaço emocional profundo no seu coração, Luzinha. E agora nessa semana, quando você identificar isso, você vai conseguir perdoar essa pessoa. Seja porque ela te traiu, seja porque ela te magoou, seja porque ela não cumpriu os combinados com você. E quando você conseguir vivenciar esse perdão, vai ser como se realmente uma venda fosse tirada dos seus olhos. E aí um novo capítulo da sua vida romântica pode se manifestar. E aí você completa o último estágio de um luto que nem você sabia. Uma dica, se você se permitir chorar diante desse cenário, chore. Vai lavar a alma. Então é um processo realmente de cura. Ainda não é pautado em conhecer pessoas novas, mas ele vem realmente como uma espécie de, como eu posso dizer,
de digestão e de ressignificar o passado de forma genuína. Na vida financeira, Luzinha, a gente tem a carta da alma gêmea, a carta da rainha de espadas, a carta do 9 de copas. E a carta da alma gêmea, ela não tá falando exatamente sobre romance, tá? Ela vai falar sobre o seguinte: cuidado para você não enxergar no dinheiro a fonte da sua felicidade. Cuidado para não medir quem você é a partir do quanto você tem, ou do quanto você deixa de ter. Porque a rainha de espadas é uma carta muito ríspida, ela é muito dura, ela é muito crítica. Para ela nada é o suficiente. A carta da alma gêmea pode mostrar você sentindo que, de alguma forma, as posses materiais, o sucesso profissional são a sua cara metade. Essa é a sensação que me vem, como se estivesse ocupando um espaço emocional muito grande, aquilo que é, na verdade, o ganha-pão, ou que é, como eu falei no outro monte dessa semana também, apenas a sua moeda de troca. Então, qual que é a previsão de uma rainha de espadas e de um 9 de copas? Você ganhando dinheiro essa semana, mas não ficando grata. É aquilo lá, sei lá, chegou aí na minha conta, não sei quantos reais. Ah, mas deveria ter sido o dobro. Ah, mas isso não é o suficiente. Ah, mas não dura nada. Sabe? Ou se não, assim, ok, chegou porque eu tô acostumado que chegue mesmo, porque eu fiz uma venda, porque eu fiz tal coisa. Mas e o próximo? Então tem uma insaciabilidade aqui que tá te distanciando de um olhar abundante. De forma que o dinheiro não vai render, que você vai gastar ele assim, se esse olhar continuar dessa forma. Então, Luzinha, essas cartas mostram, não vai te faltar, graças aos deuses. Mas essa visão ríspida, dura, repressora, de censura a respeito da matéria, ela está descompensando a sensação de prosperidade da carta da Rainha de Ouros. Tanto que no profissional a gente tem a carta do desânimo, com a carta da Rainha de Ouros e 2 de Paus, mostrando um processo bem similar. Que seria assim, você tendo algum tipo de prestígio, de reconhecimento no seu trabalho, conseguindo ganhar dinheiro, ter até aumento salarial, conseguindo atingir um patamar que você buscava, mas não sentindo prazer e vida. Na verdade, olhando ao redor e falando, nossa, era isso? Sonhei tanto com esse cargo, sonhei tanto com esse ganho, com esse reconhecimento, e é isso que eu tenho? Esse é um olhar muito cínico. E esse é um olhar que, além de estar rejeitando a felicidade, ele rejeita o seu próprio mérito, a sua própria conquista, a sua própria trajetória. Ele é um buscar um pelo em uma casca de ovo, no sentido diferente do ditado, que é querer tornar a vida mais complexa do que ela é. Então, quem está trabalhando, por exemplo, em uma firma, você vai ter oportunidades de crescer. Você vai receber bons feedbacks essa semana. Você vai perceber que o trabalho está equilibrado. Mas existe algum tipo de vazio nessa alma que está fantasiando, que está projetando uma noção de felicidade que é inexistente, que é um senso de comparação inatingível. E agora é hora de recomeçar a sua noção do que é gratificado, que é ser bem-sucedida, como a gente começou o vídeo falando. Quem trabalha de forma autônoma, mesma coisa. Seu trabalho vai bem, você vai ser reconhecida, você vai ter clientes, você vai fechar vendas. Mas cadê a motivação? Resgata. Estuda de novo sobre a sua área. Se reconecta com o bem que você já fez através do seu servir. Tira um tempinho para sintonizar com a energia divina. Quebra o piloto automático. Tô doida para ler essa carta para vocês. Mesma coisa sobre quem está procurando um trabalho. Você vai conseguir, possivelmente você vai conseguir essa semana, graças a essa energia do 2 de Paus, que é uma carta de oportunidades da Rainha de Ouros, mas pode ser uma ideia de labuta, assim, ai, consegui, agora que droga, agora que eu consigo o trabalho, vou ter que usar uniforme, vou ter que bater ponto, vou ter que responder a fulano e beltrano, sabe? Ou então aquela energia que começa segunda-feira assim, nossa, que suplício, mais uma semana, eu tô pé da vida com tudo. Luzinha, Luzinha, cadê sua força vital, Luzinha? Eu vou ler de uma vez a mensagem do oráculo da deusa Ísis, porque eu sei que ela vai ter muita correspondência com toda a leitura da semana. Olha só o que aqui diz, Luzinha. A mãe da vida.
o alimento da mãe do grão dourado. Por vezes, podemos abandonar a nós mesmos e existirmos em vez de vivermos de verdade. Nós só sabemos que isso aconteceu quando de repente a nossa vida parece seca, esgotada, cheia de tarefas, ou sentíssemos como se estivéssemos presos à rotina ou a um hábito que já pode ter sido confortável, mas que está se tornando sufocante, anulante. Isis, a mãe da vida, tem a habilidade de restaurar mesmo as circunstâncias e pessoas mais paralisantes, difíceis e resistentes de volta à vida. Ela te chama agora buscando conceder presentes de vida a você. Seja ousado e corajoso, abra os braços, recebam. A vida está te convocando a participar dos seus presentes de experiência. Este oráculo traz o encorajamento, o aconselhamento para que você aprenda habilidades e práticas que te nutram e nutram a sua comunidade. Você tem a Mãe Divina dentro de si. Como você deve oferecer alimento a este meio? Pode ser, por exemplo, cozinhando, aprendendo a ser mais presente em seu corpo, reservar um tempo para expressar sentimentos, tomando lições de yoga, dança, passando um tempo na natureza, com animais. Você tem pensado em participar de um aprendizado, de um grupo? Aprender um novo passatempo, habilidade? O oráculo da Mãe da Vida confirma que você está no caminho certo, portanto. Mantenha-se aberto às oportunidades e aos instintos que te levam a buscar esses assuntos. E saiba que se você está um pouco temeroso porque parece muito para você, então é ainda mais provável que esteja no caminho certo. Manter-se conectado ao seu coração é dar-se permissão para crescer. Esse oráculo também mostra que existem pessoas, lugares e coisas novas que podem enriquecer a sua vida no futuro próximo. E se você vem rezando por novidade, inspiração e diversão, saiba que as suas intuições e anseios de estender a mão e agir de novos jeitos fazem parte de como as suas orações podem ser atingidas. O oráculo também te pede paciência. Assim como há um ciclo de crescimento exigido antes de uma criança se tornar adulto e utilizar a energia da mãe interior para nutrir a ele ou ela, também existem fases da vida que requerem paciência enquanto amadurecem. Como a sua jornada para a nova vida que busca, você precisará ser paciente enquanto aprende. No fim, ficará muito confortável com o que no início era visivelmente um desconforto. É necessário tempo, paciência, não fugir e estar presente consigo mesmo. Assim, a mãe nunca o abandonará. Ela estará, na verdade, sempre esperando você de volta para o seu abraço, à medida que você se abre para um novo desenrolar de experiências. Ai, Luzinha, essa carta não precisa ser tão mirabolante quanto você se inscrever na aula de yoga ou de dança. Claro, se você puder, delícia, maravilha, bênção. Mas sair do repetitivo, sair do vicioso, sair da noção do 8 ou 80, do preto ou do branco, do bom ou do ruim, do rejeitado ou do aceito, como tudo que a gente conversou aqui. E para encerrar com chaves de ouro, a mensagem do oráculo da lua é: acredite no impossível. Acredite que, para além do ordinário, existe uma percepção extraordinária que você pode ter dos seus dias, que ocupa o mundo dos detalhes, e que através de detalhes aglutinados a gente tem essa visão do todo, que é um grande milagre, afinal estamos aqui. Bom, Luzinha, essa é a mensagem para o Monte 3. Me conta nos comentários como vem para você. Muita gratidão por ter assistido. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais.